Nós preparamos uma peça para vocês que conta a história da Páscoa de um jeito diferente, sobre a ótica de um discípulo, que era Pedro. Então, nós pedimos para vocês a compreensão que os nossos pequenos vieram assistir, eles estão perto de vocês. Então, a gente vai fazer bastante silêncio, para a gente aprender mais e a gente ouvir o que Deus quer falar com a gente, tá bom? Então, ó, temos amigos ali na escada, muito bem. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento, por estarmos juntos aqui na tua casa. Senhor, abençoa os nossos amigos que vão fazer essa peça. Nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor falar conosco. Eu quero abrir meu coração, Senhor, para que o Senhor fale algo novo comigo hoje. Em nome de Jesus. Amém. Pedro era um pescador profissional. Ele pescava para poder viver e sustentar a sua família, junto com o seu irmão André. Ele era conhecido como Pedro, o pescador. Esta era a sua identidade. Pescar era tudo o que ele sabia fazer, e era também quem ele era. Sim, a sua comida preferida era peixe. E quando ele queria relaxar, ele ia pescar. Enfim, pescar peixes era toda a vida de Pedro. A Bíblia nos conta, em Mateus 4, que Simão Pedro e André estavam à beira do mar da Galileia, quando tiveram o seu primeiro encontro com Jesus. Com certeza, Simão e André já tinham ouvido falar sobre Jesus, sabiam quem ele era. Jesus estava começando o seu ministério. E a Bíblia diz que ele começou a pregar naquela cidade e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus então lança logo um desafio aos dois irmãos: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. A Bíblia conta que naquele mesmo instante eles deixaram as suas redes e seguiram a Jesus.
vamos continuar a falar de Simão Pedro. Jesus o tinha chamado para o quê mesmo? Para ser pescador de homens. Você percebeu que Jesus não pediu para Pedro abandonar completamente o seu dom, a sua habilidade, a sua profissão? Mas ele pediu para Pedro entregar tudo para que ele pudesse ser pescador de homens. Então, no capítulo 10 do livro de Mateus, vemos Jesus chamando seus 12 discípulos e dando autoridade a cada um deles para expulsar demônios e curar todas as doenças e enfermidades. Dentre estes discípulos estava lá Pedro, recebendo este chamado e essa autoridade de Jesus. E os discípulos foram enviados às ovelhas perdidas de Israel para pregar que o reino de Deus estava próximo. E de 2 em 2 eles partiram, levando a boa nova de Jesus e operando milagres. Então, no capítulo 14 de Mateus, depois de um dia onde Jesus e os discípulos, inclusive Pedro, alimentaram com 5 pães e 2 peixes, mais de 5.000 homens, Jesus subiu ao monte para orar e pediu que os discípulos entrassem no barco e fossem na frente dele, para o outro lado do rio. Logo, ele os encontraria lá. Os discípulos, obedecendo, foram. Foi então que começou uma terrível tempestade. O barco era castigado pelas ondas, pois ventava muito naquele dia. Então, na alta madrugada, Jesus resolveu ir até eles, andando sobre o mar. Os discípulos ficaram com muito medo e disseram: "É um fantasma!" Mas Jesus lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então, Pedro disse para Jesus: "Jesus, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até você por sobre as águas também." E Jesus respondeu: "Venha." Pedro era um homem corajoso, ele tinha fé em Jesus. Mas quando as ondas vieram, ele ficou desesperado. Como um homem como ele poderia andar sobre as águas?
Rapidamente, Jesus segurou em suas mãos e eles voltaram ao barco. E a tempestade se acalmou. Mas Jesus disse aquele dia a Pedro: por que você duvidou, Pedro? E eu te pergunto, do que foi que Pedro duvidou? Pedro duvidou de si mesmo. Ele tinha acabado de presenciar pães e peixes multiplicar em suas mãos, depois de uma oração de Jesus. Mas ali, olhou para si mesmo operando o milagre, de andar sobre as águas, e duvidou. Crer e ter fé em Jesus não é simplesmente acreditar que Ele é poderoso para fazer milagres, mas acreditar que Jesus quer e pode nos transformar em pessoas como Ele, que também andam sobre as águas. Jesus perguntou a Pedro porque ele tinha duvidado que Jesus tinha o poder de fazer Pedro, do jeito que era, andar sobre as águas. Jesus tinha fé em Pedro, e é assim até hoje. Deus sempre espera o melhor de nós. Próximo da Páscoa, Jesus estava assentado com os seus discípulos, os 12. Ali, Jesus afirmou que algum deles iria o trair. Judas afirmou: com certeza, não sou eu, mestre. Mas Jesus afirmou: sim, é você. Jesus então disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. E Pedro respondeu com toda a sua ousadia: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mas Pedro não esperava a resposta de Jesus. Asseguro-lhe que ainda esta noite, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Juntos, então, foram para um lugar chamado Getsêmani. Ali, Jesus foi preso, acusado injustamente e traído pelo discípulo Judas. Naquele dia, Pedro ficou tão indignado que cortou a orelha de um dos guardas, servo do sumo sacerdote. Mas Jesus ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? E Jesus operou ali
outro milagre, restaurando a orelha daquele servo. Simão Pedro estava seguindo Jesus e ficou do lado de fora da casa do sumo sacerdote, onde Jesus tinha acabado de entrar. Uma moça, então, deixou Pedro entrar e perguntou a ele: você não é um dos discípulos desse homem, Jesus? E ele respondeu: não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Então, perguntaram para ele: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro tinha acabado de cortar, insistiu: eu não vi você com Jesus no jardim do Getsemane? Mais uma vez, Pedro negou, e no mesmo instante, um galo cantou. Jesus, então, foi crucificado. Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus morreu naquela cruz, sem ter cometido nenhum pecado. Com a permissão de Pilatos, governador, José de Arimateia, um dos amigos de Jesus, e Nicodemos, levaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linha e especiarias, e o colocaram no sepulcro, uma espécie de monte, com uma fenda, e fecharam a pedra. No primeiro dia da semana, domingo, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, ela correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro
e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Eles viram apenas as faixas de linho e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não compreendendo o que tinha acontecido, voltaram para casa. Onde estava Jesus? O que Pedro estava pensando? Como estava o seu coração? Ele tinha negado Jesus, a quem ele disse que jamais iria abandonar. O que será que Jesus pensou a respeito de Pedro naqueles momentos finais? Mas Jesus aparece novamente e responde a pergunta no coração de Pedro. Senta no trono, levanta Messias, pois teu é o reino. Disseram jamais irias voltar, te lançaram na cova, feito dois ladrões, mas é hora, Messias, de ressuscitar. Vai, não peques mais, nem volte atrás. Judas morreu, mas eu venci. Subi aos céus e te perdoei. Sai, vai navegar. O mundo é o mar, peixes são almas, e elas têm sede, morrem de fome. Lança tua rede, homem. Tu me amas, Simão, me amas, Simão, me amas, Simão Pedro. Tu és rocha, Simão, és tocha, Simão, e as chaves do reino te dou. Vai, não peques mais, nem volte atrás. Judas morreu, mas eu venci. Subi aos céus e te perdoei. Sai,
Eu estou emocionada. O que mais me chama a atenção na história de Pedro, quando a primeira vez que eu ouvi essa música, veio assim no meu coração: você precisa de alguma maneira cantar, dançar essa música. E aí eu falei, vou orar. Quando eu fui orar, o Senhor me deu essa peça. Eu não sou escritora de peças. Isso foi em 2015, antes do meu filho Benício nascer. E essa música diz assim: tu me amas, Simão? E ela, no começo, ela fala assim: levanta, Messias. Quer dizer, Jesus tinha ressuscitado. Levanta, Messias, pois teu é o reino. Disseram que jamais irias voltar, te lançaram na cova, mas é hora, Messias, de ressuscitar. Então Jesus ressuscita depois de pegar das mãos do diabo a chave da morte. E ele, acho tão maravilhoso do plano de Deus, que Jesus não foi para o céu direto. Ele voltou para falar com os discípulos ali, para dizer: olha, eu ressuscitei. E aí Jesus leva Pedro para um lugar conhecido, na frente do mar, faz uma fogueira, e eles se assentam. E eu acho que Pedro devia estar pensando assim: ele vai falar para mim, você me negou, hein, rapaz? Lembra que eu falei que você ia me negar? Aconteceu mesmo, hein, Pedrão? Mas Jesus, quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro: tu me amas? E isso sempre toca meu coração, porque Jesus não ficou lembrando para Pedro aquilo que ele tinha feito de errado. Ele só disse assim: eu já te perdoei, filho, você me ama? Vá e vai continuar a fazer aquilo que eu chamei você para fazer, que é pescar almas. Jesus não negou aquele primeiro chamado quando Pedro estava aqui no barco junto com seu irmão. Jesus não negou aquilo, ele simplesmente falou: Pedro, não tem, você já está perdoado. A palavra de Deus diz que quando ele foi ali levantado da terra, todos nós fomos atraídos a ele, todos os nossos pecados. E também quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele para uma nova vida. E Pedro já tinha ressuscitado com Jesus, mas ele não sabia, mas Jesus disse para ele: vá, não peques mais, nem volte atrás. É o que a letra dessa música diz: Judas morreu, mas eu venci. Subi aos céus e te perdoei. Sai, vai navegar. O mundo é um mar. Peixes são almas e elas têm sede. Lança tua rede, homem. E a mensagem que nós queremos deixar da Páscoa, além de um Jesus que tanto nos amou, é que Ele está falando para você: não fique olhando para o que você já fez, olhe para mim. Porque antes de você nascer, antes de você cantar, eu falava sobre você. Antes de você respirar, eu soprei vida em você. Antes de você sair da barriga da sua mãe e dar a sua primeira respiração, eu já tinha soprado vida em você. E a música que nós vamos cantar agora, ela diz isso. Um amor tão ousado, um amor tão impetuoso,
de Jesus, que saiu de lá, estava tudo bem lá, ele desceu e ele falou: eu vou me oferecer para que eles recebam aquilo que eu tenho, que é o prazer da presença do meu Pai. E quando Jesus subiu aos céus, mais uma vez não nos deixou o Espírito Santo, que testifica agora no seu coração quem você é. Você é filho amado de Deus. Você é filho comprado. Não é por merecimento. Não é por merecimento, mas é por amor. E eu quero aprender a aceitar esse amor, porque nós precisamos aceitar. Nós precisamos aceitar que nós somos amados mesmo que a gente não mereça. Nós precisamos aceitar que o Senhor nos chamou, mesmo que a gente não tenha chamado por Ele. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ei, ei. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. É o que Ele faz por você. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado. São as nossas vozes. Oh, impressionante. Que deixa só pra mim. Posso comprar, merecer, mesmo assim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar,